O meu nome é Ana Clara, eu faço parte também do grupo de pesquisa, né, dos impasses do direito e da psicanálise frente, face ao pensamento social brasileiro, e eu vou mediar essa mesa que chama o Pensamento Brasileiro Pré-Abolição da Escravatura, Luiz Gama. Eu queria primeiro agradecer todo mundo que está aqui presente, mas principalmente agradecer a nossa convidada, professora Lídia Fonseca Ferreira. Vou falar um pouquinho da professora Lídia, que é professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela é bacharel em Letras, Português e Francês e Linguística pela USP. É mestre em Análise do Discurso pela Universidade de Paris 13, na França, onde viveu vários anos. Possui doutorado na Universidade de Paris 3, Sorbonne, com tese sobre a vida e a obra de Luiz Gama. Realizou pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiro da USP, sobre correspondência de Mário de Andrade com intelectuais brasileiros e franceses, Arthur Ramos, Bastide, entre outros. É autora e organizadora da edição crítica da obra poética integral do autor, em Primeiras Trovas, Burlescas e Outros Poemas, publicado pela Martins Fontes nos anos 2000, da antologia Com a Palavra, Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas, Máximas, publicado pela imprensa oficial em 2011 e 2018, e de Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, de 1864 a 1880, editado pela edição do SESC em 2020. É membro dos grupos de pesquisa Relações Culturais Brasil-Franças e Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados e é USP. Em 2020, foi a primeira não jurista agraciada com a medalha Luiz Gama pelo Instituto de Advogados Brasileiros. E aí, para a gente começar essa mesa, ela vai até às 15h30. Às 15h30, a gente pensou em ter uma palestra com a professora Lígia com cerca de 30 minutos, mas, professora, fique à vontade também para poder estender nesse tempo. Eu posso te avisar também quando esse tempo estiver faltando poucos minutos para o encerramento, mas é sem problema a gente estender, a gente vai se comunicando no decorrer da sua fala. Depois a gente vai abrir para as perguntas, que podem ser feitas de duas formas. Primeiro, levantando a mão aqui pelo Zoom, que no cantinho inferior vocês vão ver reações, e aí tem a reação de levantar a mão, ou ela pode ser feita direto pelo chat. Vocês podem escrever a pergunta pelo chat, e aí depois no final a gente lê essas perguntas. E aí, professora, eu queria saber se depois você prefere que a gente faça blocos de perguntas, ou a gente faz a pergunta e você responde, a gente pode combinar isso depois. A gente pode combinar, dependendo do número de perguntas? Sim. Uhum. Aí a gente faz recolhe essas perguntas e a gente vê isso. E eu espero que haja perguntas. Ai, que ótimo. Porque vai ser tão rápido e tão lacunar que eu tenho certeza que as perguntas chegarão naturalmente. Então, eu gostaria de saudar a todas e a todos que estão nos assistindo, que estão aqui comigo. Estou me sentindo assim num maravilhoso público, junto a um maravilhoso público. Só estou mesmo triste de não estar aí com vocês fisicamente em BH. Acho que muitos talvez estejam também em outras cidades, mas agradeço imensamente, professora Andréa Guerra, pelo convite para participar desse seminário, e agradecer também Rodrigo, que me salvou aqui, in extremis, aí por volta de 12h30, e a você, Ana Clara, que vai fazer também a mediação dessa mesa, e já saudar o meu colega professor Alexandre Marcucci, com que eu teria o maior prazer de ouvi-lo falar sobre a figura instigante também do Gilberto Freire. É uma honra muito grande para mim, um desafio de conversar com vocês. Isso me lembra até há uns anos aí, já quando eu morava na França, quando eu fui convidada pela historiadora Kátia Queiroz Matoso, já saudosa e que nos deixou há alguns anos, e que escreveu um livro fundamental chamado Ser Escravo no Brasil. Não sei se vocês conhecem, que foi importantíssimo para mim. Conheci a professora Kátia Queiroz Matoso, que era professora titular da cadeira de História do Brasil na Universidade de Paris 4, que até recentemente, que por um tempo foi ocupada, depois dela foi ocupada pelo Luiz Felipe Alencastro, hoje pela professora Laura de Melo Souza, filha de Antônio Cândido, e a professora, eu ainda era doutoranda, assim, iniciando nas pesquisas sobre Luiz Gama. Eu morava na França, porque a minha área de origem são os estudos franceses, né, língua, literatura francesa, francófonas, enfim, e daí eu dei uma desviada assim para a literatura brasileira, enfim, história, cultura brasileira,
lá na França, então eu não fui, sempre faço questão de dizer que eu não fui para a França para estudar Luiz Gama, que não faria o menor sentido, embora, por incrível que pareça, só uma notinha de rodapé, em bibliotecas da Sorbonne, depois da Sciences Po, das Ciências Políticas, e do Instituto de Altos Estudos de América Latina, eu encontrei muito, que tem uma biblioteca fascinante, eu encontrei muito apoio e muito suporte bibliográfico em Paris, que me apoiou demais para a minha tese. Então, eu queria dizer para vocês que porque eu estava falando da professora Cátia Queiroz Matoso, uma vez ela me convidou para o seminário dela, de historiadores, eu que sou do campo das letras, e eu me lembro de eu ter dito a ela no início do seminário, que eu vou mais ou menos repetir para vocês, que hoje já estou um pouco mais familiarizada, mas naquele momento eu dizia assim, eu não sei o que é mais difícil para mim, se é falar para historiadores ou para psicanalistas. Então, eis que muitos anos depois, estou aqui frente a vocês, mas muito feliz dessa provocação, esperando que o que eu vou apresentar aqui possa sugerir, trazer elementos novos para nós, para a gente pensar o lugar de Luiz Gama nessa discussão a que vocês se propõem. E para eu poder apresentar o que eu preparei, será que eu consigo subir a minha apresentação? Senão eu assim consigo, porque está desabilitada. Agora eu localizei, tem bastante gente aqui entre nós, localizei, professora Andréa, a senhora está aqui, agora já localizei a senhora aqui na minha tela. Agora a senhora consegue compartilhar, professor Vivi? Consigo compartilhar? Ah, ótimo. Então, aqui. E vou ficar bem feliz de você controlar meu tempo, tá bom, Ana Clara? Eu não sei se vocês estão vendo, se eu posso aumentar. Sim, aqui. Talvez colocar no modo apresentação. Aqui, assim fica bom? Dá para ver? Sim. Dá para ver, sim. Uhum. Ah, então tá ótimo. Então, gente, eu dei esse título aqui para essa palestra, enfim, embora a gente não tivesse combinado, mas é uma citação de um artigo que Luiz Gama publica na província de São Paulo em 1877, que é o atual Estadão, né, o Estado de São Paulo, que havia sido fundado 2 anos antes por amigos e, entre aspas, correligionários, dos quais Luiz Gama depois vai se afastar, republicanos. Aliás, o jornal gosta de se apresentar como republicanos, mas esquece de dizer que foi um jornal fundado por republicanos escravocratas, o que fez com que o Luiz Gama, ainda em meados da década de 70 e pouco antes da fundação do Estado de São Paulo, se distanciasse desses republicanos escravocratas daqui e do interior de São Paulo, né, fazendeiros, especialmente de Campinas, mas o Luiz Gama eventualmente escrevia nesse jornal, e ali ele está fazendo uma séria reprovação aos seus correligionários, não é? Dizendo que muitos deles, portanto, estão abandonando o corpo programático dos republicanos e, sobretudo, seus valores e princípios, não é? E o Luiz Gama diz assim, né, antes de escrever essa frase, no jornal ele diz: hoje o programa republicano pertence a uma minguada fração do grande Partido Republicano disseminado em todo o país. Partido Republicano que havia sido fundado em 1870, né, no Brasil, e o Partido Republicano Paulista, em 1873, que é quando já há um racha de Luiz Gama, aliás, isso aqui é uma crônica, né, que faz parte dos anais da história do republicanismo, em 1873, quando Luiz Gama já rompe com o Partido Republicano Paulista na sua fundação, ao perceber a presença, ao se deparar com a presença de fazendeiros escravocratas nesse encontro que teve origem na cidade de Itu, que é no interior de São Paulo, um bastião negreiro e de plantações. E aí Luiz Gama diz, em seguida, somos radicais, né? Ele, que pertence a esse grupo, né, de republicanos que vão se manter mais fiéis ao programa, que envolvia, por exemplo, ser republicano era quase sinônimo de ser escravocrata. Isso na linguagem, na cartilha de Luiz Gama, de todo um grupo reunido em torno dele. Somos radicais, este é o nosso estandarte. E por que dizer isso também? Não sei se alguns de vocês já se depararam com textos ou apresentações de Luiz Gama, muitas delas bastante superficiais, né? Que às vezes apresentam o Luiz Gama como assim, sim, o Luiz Gama era um legalista. Não, ele era um advogado, né? Ele era um legalista. E muitas vezes até me surpreendeu
quando eu via as pessoas dizerem assim, bom, então ele foi um pouco mais moderado, né? O radical foi lá na frente, Antônio Bento, ou, enfim, aqueles que atuam nas últimas décadas, nos últimos anos da abolição. Então, nós vamos ver aqui, e aqui vem um comentário que eu vou ficar muito feliz de ouvir de vocês, como é que, nós vamos ver um pouquinho a trajetória de Luiz Gama, por que ele diz, nós somos radicais, esse é o nosso estandarte. Aliás, a radicalidade de Luiz Gama, a gente vai perceber por muito tempo, e ela, digamos, ela faz parte, acredito eu, né, do seu ethos, e da maneira como ele vai conduzir as suas duas grandes batalhas, não é? A luta contra a escravidão, a luta contra a monarquia. A gente nunca pode esquecer que Luiz Gama, ele não é apenas o abolicionista, ele é o abolicionista pioneiro, como ele é e reconhecido por seus pares, um dos primeiros republicanos brasileiros. Eu acho que isso também é importante a gente ressaltar. Presença e ausência, portanto, de Luiz Gama no pensamento social brasileiro. Então, nós vamos falar de quem aqui hoje? Nós vamos falar do único intelectual ativista negro do século XIX, autodidata, o único a ter vivido 8 anos de escravidão, é o único exemplo. No caso brasileiro, existem muitos outros, né? Mais de um, no caso dos Estados Unidos, eu eventualmente já comparei Luiz Gama ao Frederick Douglass, né? Inclusive numa entrevista que eu dei para uma revista, para The Economist, eu disse, então qual é o lugar de Luiz Gama no abolicionismo brasileiro? Eu falei, é mais ou menos o que teve o Frederick Douglass nos Estados Unidos. Ele é um pioneiro também no campo da literatura brasileira, como a primeira voz e o primeiro a ficar a sua voz negra. Então, a gente não está falando aqui da epiderme, nós estamos falando de uma enunciação, né, que o Luiz Gama inicia na literatura e depois isso vai estar presente em todos os seus escritos. Então, ele também será um pioneiro no campo da política, através dessas lutas que eu mencionei aqui, abolicionismo, república, direitos humanos, o que nós hoje também chamamos da luta antirracista, e é o primeiro abolicionista negro. Então, guardem isso, é o primeiro abolicionista negro, vamos ver por quê, que vai criar as suas famosas estratégias para libertar, aqui, entre aspas, no vocabulário dele, pessoas ilegalmente escravizadas. E ele também é um pioneiro no campo do pensamento jurídico, sob perspectiva negra. Acho que é importante ressaltar, especialmente diante de vocês aqui. Um pioneiro no campo da educação e um pioneiro no campo da imprensa. Algumas desses pioneirismos e dessas facetas de Luiz Gama ficarão, portanto, ausentes da nossa conversa de hoje, porque eu gostaria, então, de lembrar rapidamente, enfim, outros aspectos, né, da produção do Luiz Gama. Bom, aqui aquele mapa que vocês talvez já conheçam, nós sabemos que o fluxo, não é, de africanos, né, que vieram das Áfricas, de várias regiões da África para as Américas, no contexto do escravismo desde o século XVI, né, o maior contingente ao longo de mais de 350 anos veio para o Brasil. Só vou passar isso para a gente fazer um quadro assim, mental, né? Aqui nesse mapa indica um pouco a origem, né, das várias regiões do país, do continente que vieram para o Brasil. Lídia, desculpa interromper a senhora. É porque o pessoal está falando aqui no chat, os slides não estão passando para a gente. Já sei. Não estão passando? Isso. Tá, então desculpa a interrupção. Não. O primeiro vocês viram, né? Isso. E aí eu acho que se for pelo modo de apresentação, ele pode parar. Acho que agora aqui, vocês enxergam? Uhum. Se eu ficar passando, sim? Isso. Bem? Dá para ver. Tá, então esse aqui era o mapa que eu havia passado, e falei dos pioneirismos, mas enfim, só para ter como roteiro aqui para mim, mas acho que vocês conseguiram ver, vou para o mapa, ok? Estão vendo? Ok? Estamos sim. Tá bom. Então, aqui vocês têm também um pouco dessas estatísticas atuais, e como nós estamos fazendo aqui um cruzamento, conversava isso com a professora Andrea Guerra, né? Nós estamos aqui nessa interface entre psicanálise, psicologia e direito, não é? Bom, literatura, estou aqui representante das letras, nós temos a palavra como um fundamento, né? Um vetor importantíssimo, né? No qual se apoiam essas questões. Então, eu dizia para a professora Andrea também,
que eu fico, às vezes, assim, um pouco preocupada quando as pessoas me apresentam como a biógrafa de Luiz Gama. Eu não sou biógrafa, eu não me propus a fazer biografia de Luiz Gama. Obviamente, eu estudo a sua vida, a sua obra, mas o grande propósito, logicamente, que eu me dei foi de trazer os escritos de Luiz Gama, que, como eu costumo dizer, o Luiz Gama tem uma história fascinante, né? Virou filme, Dr. Gama, do Jefferson D. Se fosse nos Estados Unidos, Steven Spielberg também tinha feito outra história, não é? Mas, por que eu digo isso? Eu me coloquei na postura de... Quando eu comecei os estudos sobre Luiz Gama, a gente podia ler pouco sobre Luiz Gama, havia escritos, falas aqui e acolá sobre o Luiz Gama, e aos poucos eu fui, até pelo fato de ter feito, talvez na França, meu orientador, o francês lusitanista, estudioso, né, de Brasil, Portugal, era historiador, e ele dizia: a senhora precisa se apoiar em fontes. Para aquela jovem que eu era lá atrás, que não tinha prática, porque a gente não aprendia, como ainda não aprende muito isso nos cursos de letras hoje, foi assim, me deixou quase sem fôlego, né? Eu falei assim: gente, como é que eu vou atrás de fontes? Como é que eu vou fazer? Como é que se faz isso, né? Bom, mas a gente foi aprendendo, e o que é que nós... com que situação a gente se deparou naquele momento? É que tinha muitas obras sobre o Luiz Gama, mas pouca coisa de Luiz Gama, dos escritos de Luiz Gama. Então, tínhamos algumas edições que eu precisei depois cotejar, das primeiras trovas burlescas, mas esses jornalistas de que tanto falavam, onde estavam, né, esses escritos? Obviamente que os arquivos, né, falando dos anos 90, não tinha a organização que eles têm hoje, não existia digitalização, né, de arquivos, o que permitiu, inclusive, que eu progredisse na edição do meu, por exemplo, do último livro, que é sobre os artigos de Luiz Gama na imprensa. A gente vai se focar bastante neles. Então, voltando ao que eu dizia, a palavra está no cerne disso aí. E Luiz Gama, que nós vamos, a quem nós daremos a palavra, não é uma pessoa que passa. Nós estamos no Brasil escravocrata, século XIX, onde boa parte, se não a maior parte da população brasileira é de origem africana, aos africanos que eram africanos e afrodescendentes, aos quais era vedado o conhecimento, portanto, a palavra, e sobre os quais pesava o que vocês já conhecem, que são aqueles estigmas do racismo científico. Não é? A raça africana era, naquele momento, considerada a mais inferior de todas as raças e aquela que era incapaz para as atividades do espírito, para digamos assim, não era dotada de capacidade intelectual, não era dotada para, entre aspas, ciências e letras. Não é que é uma associação que aparece em um dos poemas de Luiz Gama, e Luiz Gama que estará não só na contramão, como ele será o contra-exemplo desse pensamento acerca das raças humanas, não é? E com os quais, inclusive, ele vai julgar por muito tempo, né? Só um instantinho aqui que eu para mudar aqui. Sim. Então, não sendo biógrafa, eu quis ouvir Luiz Gama, né? Eu quis ouvir minhas fontes e eu quis ouvir Luiz Gama, né? Que, aliás, é uma coisa que me dá prazer até o dia de hoje, até hoje, nesse instante que nós estamos, eu gostaria de compartilhar isso. Então, como é que o Luiz Gama nos conta a sua história? Até porque parte do Luiz Gama é um texto, um escrito, que é uma carta a um amigo de 25 de julho de 1880. Luiz Gama nasceu em 1830, e ele escreve essa carta a um amigo em 1880, onde ele conta uma parte da sua história, uma história que já vinha sendo escrita na imprensa, porque o Luiz Gama ele deixa muito o rastro da sua própria história. Eu comentava com a professora Andréa que é uma coisa muito que me surpreendeu muito ao fazer minhas pesquisas, ao fazer esse levantamento dos artigos que estão presentes nessa coletânea, do meu último livro, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, é que praticamente, tirando alguns artigos em que o Luiz Gama assina em comissão, ou seja, com outros amigos ou correligionários ou companheiros da loja maçônica a que ele pertencia,
praticamente todos os artigos do Luiz Gama estão em primeira pessoa. Então, esse daqui é um traço muito interessante, porque, para mim, portanto, é como se juntar todos esses escritos de Luiz Gama, a gente tem, né, uma história que ele mesmo narra, e eu acho que, assim, adiantando um pouco para vocês, acho que Luiz Gama teve não é um eu do eu, assim, egoico, mas era um eu onde ele tinha talvez já a percepção do quão aquela sua individualidade era representativa de uma singularidade, mas ao mesmo tempo trazia junto com ele, pelo que ele vai nos contar, né, a história de milhões de outros brasileiros, inclusive, que o precediam. Portanto, é um eu ampliado, que em algum momento, lá nos seus artigos, vai ser um nós coletivo. Então, como é que o Luiz Gama nos conta a sua história? Desse texto que é a matriz de tudo que nós sabemos hoje sobre Luiz Gama, né? Ele tem 50 anos nessa data, escreve a Lúcio de Mendonça, um fluminense, bem mais jovem do que ele, republicano, e que vai, com esses elementos, escrever depois o primeiro ensaio o primeiro ensaio biográfico, ou seja, alguém escreve sobre a vida de alguém, não é? A partir desses elementos que Luiz Gama lhe fornece. Essa carta só veio a ser conhecida no século XX, por volta da década de 30. Ela não foi conhecida dos contemporâneos de Luiz Gama, que seria um problema também que a gente encontra, às vezes, na leitura e interpretação dessa carta cotidianamente, sobre a qual eu já tenho um estudo, justamente, que baseia-se num capítulo da minha tese. Luiz Gama, então. Nasci em São Salvador, ele que está se apresentando. Nasci em São Salvador, a 21 de junho de 1830. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa Mina. Sou eu que estou colocando os negritos aqui. De nome Luísa Maim, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Ele descreve a mãe. Minha mãe era baixa, de estatura, magra, bonita, cor de um preto retinto. Era muito altiva, quitandeira e, mais de uma vez, presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Se vocês já ouviram falar de Luísa Maim, eu diria para vocês que esta é a certidão de nascimento de Luísa Maim, dessa africana livre, não é? Portanto, Luiz Gama, ele é um afro-brasileiro, literalmente, né? A mãe africana, o pai, nós vamos ver o que ele diz a respeito dele. E, antes disso, nós não temos nenhuma outra informação sobre Luísa Maim. Luiz Gama, nessa carta, ele não está falando de revolta dos malês. Ele diz que a mãe se envolveu em insurreições de escravos. Então, a gente já tem, além de romances, histórias, uma versão, uma das ficções em torno de Luiz Gama que nascem, ou de detalhes da vida dele que nascem já em meados da década do século XX, não é? E que vão, inclusive, Luísa Maim, que tornou-se, por exemplo, hoje um ícone, né, do feminismo negro, inclusive tem uma homenagem como heroína da pátria, e a sua biografia, a única coisa que sabemos sobre ela é que está aqui, baseou-se no romance de Ana Maria Gonçalves, uma mineira, né, Defeito de Cor. Continuemos. Outras informações sobre a mãe é que, em 1837, depois de uma outra revolta na Bahia, ela veio para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a nas datas tais, lá 47, 56, 61, sem que a pudesse encontrar. E depois, diz ele soube por uns pretos Minas, a mãe era de origem Mina seria mais ou menos ali proveniente do que seria hoje na África o país, a Costa do Benin, que conheciam que ela fora posta em prisão e, em opinião dos meus informantes, esses amotinados foram mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres. Nada mais pude alcançar a respeito dela. Então, Luiz Gama perde contato com sua mãe aos 7 anos de idade, não é? E aqui nós temos um elemento importante que confere com justamente o que acontece, não é? Com essa camada que não entra em lugar nenhum da sociedade brasileira, os africanos livres, recentemente tratados numa obra importantíssima, Os Africanos Livres, da historiadora Beatriz Mamigonian, ou seja, que inclusive na sua introdução cita o caso de Luiz Gama e da sua mãe e de todos os processos que Luiz Gama dedicou aos africanos, particularmente, não é? Ele, filho de um africano, ele terá, dentre os seus clientes, né, especialmente os africanos, ele terá um olhar muito especial.
para eles. O pai, como ele diz aqui, era um homem branco, pertencia a uma das principais famílias da Bahia, de origem portuguesa, e ele poupa, como ele diz aqui, devo poupar a sua infeliz memória, uma injúria dolorosa, e eu faço ocultando o seu nome. Não temos o nome do pai. Então, como Luiz Gama, essa é uma pergunta que eu faço, não vou responder aqui agora para vocês, mas que eu fiz na minha tela. Como é que Luiz Gonzaga Pinto da Gama se chama Luiz Gonzaga Pinto da Gama? Não temos o nome do pai. Então, temos esse pai. Ele diz que o pai, reduzido à pobreza, o vende quando ele tinha 10 anos de idade, 1840, como seu escravo a bordo do Patacho Saraiva. Luiz Gama, então, ele diz aqui, foi remetido para o Rio de Janeiro nesse navio que partiu carregado de escravos e fui, como muitos outros, para a casa de um português que recebia escravos da Bahia. Então, o que nós estamos falando? 1840, 22, independência do Brasil, 1840, início do segundo reinado, praticamente, não é? E Luiz Gama aqui fazendo parte, começava a haver restrições ao tráfico, não proibição total, virá um pouco mais tarde, 1850, mas o Luiz Gama aqui, ele foi um escravo que conheceu o tráfico interprovincial e esteve a bordo do navio negreiro de Salvador para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro para Santos, em Santos desembarca e sobe até o interior de São Paulo, não foi comprado lá e vem para a capital. E aqui ele diz, portanto, ele conta esse trecho, fui vendido, em dezembro de 40, fui vendido ao contrabandista Antônio Pereira Cardoso, e Luiz Gama, quando diz contrabandista, ele não diz isso à toa. O tráfico já era proibido, nós vamos ver, pela lei de 1831. Então, o vocabulário de Luiz Gama, ele é extremamente pertinente. Eu costumo dizer, o Luiz Gama ele não usa nenhuma palavra irrefletida, né? E comprou-me num lote de 100 e poucos escravos e veio vender nesta província de São Paulo. Tinha eu apenas 10 anos e a pé fiz toda a viagem de Santos até Campinas. Em linha reta daria 175 quilômetros. E daqui ele conta como aos 18 anos, depois de... Estou cortando, viu? Muitos trechos dessa carta, como vocês podem verificar. Sabendo eu ler e contar alguma coisa, e tendo obtido ardilosa e secretamente provas inconcussas de minha liberdade, também não sabemos quais foram essas provas, a gente pode especular, existem estudos que mostram, até no filme 12 anos de escravidão, a gente vê aquela cena, né, em que as pessoas precisam testemunhar, ou difícil comprovar, e aqui não é caso de Brasil, em qualquer parte em que houvesse escravidão, em primeiro lugar, que era uma situação extremamente vulnerável, você podia retornar a ela, não é? Facilmente, se alguém assim o decidisse. Mas, enfim, aqui ele diz que ele teve as provas inconcussas da sua liberdade e, a partir daí, então, ele vai exercer uma série de atividades e, em 56, aos 26 anos, ele vai ser nomeado amanuense da Secretaria de Polícia e serve por 12 anos até 1868. É uma data importantíssima, né? Como vocês devem saber, que há uma crise, né, política no governo imperial, onde há a queda, né, do governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos, um governo do Partido Liberal, e estamos aqui também em 1868, estamos em plena Guerra do Paraguai, o que também vai suscitar, não vamos poder detalhar isso, uma série de tem vários impactos, né, na política e na vida política e social brasileira, né? E Luiz Gama, aqui, em 68, ele vai fazer parte de um número de centenas, né, de pessoas, e ele aqui era um pequeno empregado público, como ele diria, que vão ser perseguidas, destituídas do seu trabalho, entre outros, como ele diz aqui, fui demitido, época em que, por turbulento e sedicioso, então são aspas, fui demitido a bem do serviço público pelos conservadores que haviam subido ao poder. Então, aqui a gente já vê como Luiz Gama, liberal, futuro republicano, aqui em 1880, quando ele escreve, ele é uma figura respeitada, venerada pelos republicanos paulistas, desculpa, pelos republicanos brasileiros. Certo? Nós estamos ali, como eu falei para vocês, as duas lutas
caminham juntas, e Luiz Gama não assistiu, né, nem a abolição e nem a república, que se deram num espaço aí de um ano e pouco. A turbulência consistia em eu fazer parte do Partido Liberal, que é o embrião do Partido Republicano, e pela imprensa, ou seja, já na década de 60, quando ele fala 68, eu ouvi isso, mas a represália, né, veio mais tarde. Luiz Gama já está, portanto, como ele diz aqui, já estava, nesse momento, lutar, né, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória das minhas e suas ideias. E promover processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas. Ele está nos falando aqui da década de 60, muito já antes de 1868, portanto, mais de 20 anos antes da abolição e da proclamação da República, coisa que eu não aprendi na escola, coisa que está muito pouco presente ainda hoje, né, nos nossos livros de história. Desse papel pioneiro de Luiz Gama, não é? 20 anos antes, a gente tem a impressão que a campanha vai tomar vulto, a campanha abolicionista toma vulto ali, final de 70 e início da década de 80. Começou muito antes. Aqui. E ele diz aqui, auxiliar licitamente, então, Luiz Gama, ele reforça isso, né? Auxiliar licitamente, na medida dos meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. Isso aqui é algo que vai ser recorrente, esse tipo de afirmação em seus escritos. Agora aqui, o Luiz Gama, que ocupa um lugar importantíssimo na literatura brasileira, como a primeira voz, a primeira enunciação, o primeiro autor, né, de enunciação negra. Eu não digo apenas autor negro, porque eu não quero me limitar a caracterizá-lo epidermicamente, mas, enfim, ele, nessa carta, ele diz assim, fiz versos, o autor de Primeiras Trovas Burlescas, que tem um lugar importantíssimo no seio da produção romântica, né, com sátiras sociais, raciais e políticas, não é, que já foram consideradas pelo crítico literário, por um crítico literário, o autor de História da Inteligência, Wilson Martins, como sátiras superiores às de Gregório de Matos. Olhem só. Que Luiz Gama lê, que Luiz Gama cita, etc. Escrevi para muitos jornais, colaborei em outros literários e políticos e redigi alguns. Nós estamos falando aqui de um homem negro que nasce livre, como ele diz, que foi escravizado por 8 anos, vai aprender de maneira informal, né, a escrever, a ler já no final da sua adolescência, e que torna a palavra, ele que também vai se tornar depois um advogado, abolicionista, ativista, a palavra como uma atividade, como algo central na sua, mais do que da sua atividade profissional, mas é a palavra que define Luiz Gama. Esse falar para ele, um homem negro que no século XIX fazia parte, descendia de uma raça que não deveria, né, ter nenhum dote para as atividades do espírito, para o pensamento, para as ciências e para as letras, que é o primeiro verso de uma quadrinha dele, que diz assim, ciências e letras não são para ti, pretinho da costa não é gente aqui. Luiz Gama, nessa quadrinha, reproduzindo, portanto, o pensamento do racismo, entre aspas, científico da época, mas que já vinha do século XVIII, se a gente lê David Hume e outros filósofos, inclusive iluministas, né, que já, a despeito de tudo, também afirmavam isso em relação às raças humanas. Essa data é importante, portanto, 68, que ficou faltando fechar um colchete, ele diz, portanto, que ele sai para o foro e para a tribuna, onde ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes. E para os míseros escravos, que em número superior a 500, tenham arrancado as garras do crime. Então, Luiz Gama, ele está falando da sua atuação junto aos pobres e aos infelizes, não apenas os escravizados, mas também aos escravizados, que em número superior a 500 tem ele, e obviamente aqui a gente não fez isso sozinho, Luiz Gama está ligado, no caso de São Paulo, a um outro grupo de republicanos, de liberais, enfim, e de outros advogados que compõem o que ele chama da roda, que se chamou a roda de Luiz Gama, não é? Mas que estavam principalmente reunidos em torno da loja maçônica América.
né? E essa efervescência, como eu falei para vocês, 20 anos antes da abolição e da proclamação da República, também se deve ao fato, quando a gente olha para fora, não é, que havia pouco, né? Ou seja, eles estão contemporâneos, também estão olhando e sabendo do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Guerra Civil, na Guerra de Secessão, na Guerra Civil Americana, não é? Também estão a par, não é, da abolição recentíssima, né? Que libertou, enfim, custou a vida a Abraham Lincoln, mas enfim, que deu foi o ato, né, de libertação dos escravos. E não à toa, estes homens que estão reunidos aqui em São Paulo, né, em torno dessa loja maçônica, progressista, enfim, que vai ter uma influência grande, terá um grande número, que eu não vou poder detalhar aqui, infelizmente, de ações de cunho filantrópico, mas principalmente voltado à instrução pública, portanto, educação, e ao forreamento de escravos, não é? Essa loja foi batizada de Loja América, como uma homenagem aos Estados Unidos da América, que havia pouco libertado, pelo menos formalmente, a escravidão naquele país. Então, aqui nós temos rapidamente, só para vocês verem, o Luiz Gama no seu pioneirismo junto à imprensa. O Luiz Gama foi um dos redatores, não é, dos primeiros jornais ilustrados de São Paulo, fundados por ele e pelo desenhista italiano Angelo Agostini, que depois, lá na final da década de 70, 80, vai fundar a Revista Ilustrada no Rio de Janeiro, que vai ser um dos mais importantes periódicos do Brasil. E aqui, bom, aqui é o Luiz Gama com as primeiras páginas de alguns dos jornais em que o Luiz Gama escreve, e eu retorno a essa ilustração, que é um desenho do próprio Angelo Agostini, que retrata em 1867, está dando para vocês verem a data? Tá? Né? O Luiz Gama aqui à frente, então o que nós vemos aqui? Então nós temos lá, essa figura aí do meio é o Cabrião. O Cabrião é um personagem tirado de um romance francês, Os Mistérios de Paris, mas que deu o nome ao jornal, então ele é uma figura que aparece, e ele está tentando aí apartar dois grupos, né? Porque nesse momento, em 1867, crises geradas, como uma delas pela fala do trono do imperador, não vou poder detalhar muito, mas em meio digamos assim, a uns desgastes provocados pela Guerra do Paraguai, não é? Mas há um racha, né, nesse partido liberal e, no caso de São Paulo, quem encampa essa dissidência, aqui eu acho que está claro o desenho é contemporâneo de Luiz Gama, né? É Luiz Gama, que é esse que está aqui à nossa direita, empunhando, então a gente vê até pelo próprio desenho essa postura aguerrida, né, do que traduz o seu embate, a sua luta, né, como ele diz, pugnar pelas suas ideias, como ele pugnava pelas suas ideias, e Luiz Gama aqui liderando um grupo de homens brancos. Ele que era uma figura singular e única dentro desse grupo e dessa agremiação política. Então, Luiz Gama faz parte dessa dissidência que vai dar origem ao Partido Liberal Radical, que será um dos embriões do Partido Republicano. Esse Partido Liberal Radical, ele se espalha por todo o Brasil. Alguém quer me falar alguma coisa? Professora, só como a senhora tinha pedido para a gente avisar do tempo, são 15h10 agora, a gente caminha mais 15 minutinhos, pode ser? Tá, pode ser, mas você me avisa quando faltarem 5, tá bom? Tá bom. Isso. Bom, então, gente, fazendo um levantamento dos artigos que compuseram a minha coletânea, eu observei que o ano de 1869 foi muito importante. Tem um grande número de publicações de Luiz Gama, do que eu escolhi né, do que eu reuni para a minha coletânea. E depois, no final da vida, os anos de 1880 e 81 vão ser muito importantes também. E só que boa parte desses artigos o Luiz Gama ele vai publicar em São Paulo e mais para o final da vida no Rio de Janeiro. A gente não vai poder falar muito dessa participação de Luiz Gama na imprensa do Rio de Janeiro, que é onde está o palco, né, principal, o grande teatro político, enfim, do país, mas a sua audiência chega até lá, e Luiz Gama vai colaborar principalmente na Gazeta da Tarde, que foi um jornal fundado por um abolicionista negro, Ferreira de Menezes, e no qual colaboravam, além dele, Luiz Gama, patrocínio, a gente vai ver a foto dos abolicionistas negros, mas também uma figura com a qual tem uma relação um pouco, se vocês quiserem depois fazer a pergunta, se eu não tiver tempo de falar,
um pouco estranha, que é com o senhor Joaquim Nabuco. E há uma razão que pode explicar isso, ok? E o Luiz Gama, inclusive, vai escrever também no Rio de Janeiro não sei se eu vou ter tempo de falar, eu até preparei, ele vai escrever um texto nesse jornal, nessa publicação única, que teve uma tiragem única, chamada Tiradentes, em 1882. É um dos últimos artigos de Luiz Gama que foi convidado por um grupo de republicanos, em 1882, a escrever para essa publicação, que saiu exatamente no dia 21 de abril de 1882, o Luiz Gama fez um artigo master, né, dedicado ao Tiradentes, não é? E o Luiz Gama, talvez, não sei se vocês aí mineiros sabem, né, que o Luiz Gama é uma das pessoas que concorre, isso até já foi registrado em parte pelo José Moreira de Carvalho, que concorrem para a criação desse Tiradentes como uma figura, né, onde se faz o paralelo com a figura do Cristo, que isso daí já foi uma ideia que sai extraída de um poema, de um drama de Castro Alves, amigo de Luiz Gama. Luiz Gama ajuda a criar e a dar forma a um desses símbolos, né, republicanos em pleno império, não é? E se eu tiver algum tempinho adicional, a gente pode falar disso, mas eu não poderia deixar de dizer isso aqui na UFMG, né, dessa participação e dessa importância de Luiz Gama para essa construção mítica de Tiradentes. É um artigo que sai nos 90 anos da morte de Tiradentes, publicado no Rio de Janeiro. Então, aqui, no ano de 1869, que é um ano muito importante, nós vamos ver aqui, agora eu vou passar a ler uns trechos de Luiz Gama e vou acelerar a minha leitura. Vocês acompanhem aí, para eu ganhar um pouquinho de tempo. Então, em 1869, depois daquela crise, depois daquela né, exoneração, tem todo aquele contexto que eu disse para vocês, tem uma novela que vai acontecer, né, através da imprensa, num dos jornais em que o Luiz Gama escreve, que é o Radical Paulistano, e depois o Correio Paulistano. Desculpe, eu não consigo desativar aqui umas... Um instantinho. Estou com umas notificações entrando. Vocês estão vendo ainda a minha apresentação? Então, Luiz Gama, aqui ele faz uma declaração, gente, que ela tem um efeito, assim, como é que eu posso dizer, né? Uma declaração pública, que é esta. Impus-me espontaneamente a tarefa árdua de tentar em juízo o direito dos desvalidos, e de quando serem eles prejudicados por uma inteligência das leis, ou por desatinado capricho das autoridades, recorrer à imprensa e expor com fidelidade as questões e solicitar para elas o desinteressado parecer de pessoas competentes. Fique-se sabendo, isso aqui é um dos artigos em que o Luiz Gama chega com homem negro, ex-escravizado, nesse contexto todo que já falamos, coloca dedo em lixo aos seus detratores. E aqui, fique sabendo, uma vez por todas, que o meu interesse inabalável, que manterei sempre, a despeito das mais fortes contrariedades, é a sustentação plena, gratuitamente feita, dos direitos dos desvalidos. Recentemente, eu fiz uma palestra para a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, não é? E eles, depois, lá no final, fizeram um comentário dizendo assim, então, a senhora, com esta e outras citações, né, que eu fiz, a senhora nos dá a confirmação do que nós sentimos, de que o primeiro defensor público do Brasil foi Luiz Gama. E ele vai dizer isso, né, em vários momentos, não só ele diz isso, como ele vai ficar apontando, né, como nesse artigo aqui, escândalos, não é? O fato, como ele diz aqui, altamente criminoso e defendido pelas nossas indignas autoridades, de que a maior parte dos escravos africanos existentes no Brasil foram importados depois da lei proibitiva promulgada em 1831. Começam, né, os possuidores de africanos livres a vendê-los para lugares distantes da sua residência e da cidade de Jaguari. Acaba o senhor X de enviar para esta província o africano Jacinto e suas mulheres para serem vendidos aqui, isto porque é sabido que, e muito se falava ultimamente, que tais africanos foram importados há 20 anos. Bom, eu imagino que vocês conheçam a lei de 1831,
Vou falar rapidamente delas, e o Luiz Gama aqui, ele vai fazer essa denúncia de prevaricação, dizendo que há conhecimento das autoridades, que são as protetoras, né, de todo horroroso crime, e aqui ele diz ainda por cima, gente, não é a primeira vez que ele vai também se dirigir ao imperador. E mais afirmamos que o governo de Sua Majestade o Imperador tem dado a essas autoridades instruções secretas para que não tomem conhecimento das reclamações que em tal sentido lhes forem feitas. Certo? Bom, então aqui a gente teria muitas coisas. Mas a primeira que eu já quero dizer a vocês é o seguinte, quando a gente lê esse artigo, mais tarde, em 1880, um artigo que é um artigo assim, que é uma peça que poderia ser estudada, e recomendo que vocês do campo jurídico estudem, que se chama um artigo de Luiz Gama, se chama Questão Jurídica, que sai na província de São Paulo, que sai na Gazeta da Tarde, no Rio de Janeiro, e em outras, reproduzido em vários órgãos do Brasil. O Luiz Gama ele faz uma espécie de um histórico a respeito de toda essa frustração dessas fraudes aos direitos dos escravizados, e especificamente ele vai lembrar esse fato aqui, quando, por este período, um pouquinho antes, era presidente da província de São Paulo, ninguém menos que o pai de Joaquim Nabuco. E no artigo Questão Jurídica, que está no livro Lições de Resistência, já tinha sido reproduzido no meu livro anterior, que é esse aqui, mas esse aqui está definitivamente com a palavra Luiz Gama, não sei se vocês têm em biblioteca, esse aqui está um livro de que muito me orgulho, tem uma seção de artigos da imprensa, com 19 artigos, que era o que eu tinha conseguido corrigir à época, ele sai primeiramente em 2011, o meu último livro é de 2020, mas está reproduzido, obviamente, então eu trago um pouco mais de detalhes. Então, nesse momento, talvez a gente entenda os silêncios, né, de Joaquim Nabuco, que estudou em São Paulo, fez direito aqui, neste ano de 69, estava em São Paulo, e olhem só, não sei quantos de vocês sabiam, tanto Nabuco quanto Rui Barbosa, assim, porque ele não sabia, mas o Nabuco pertenceu por um tempo à loja América, ou seja, conviveu ali com o senhor Luiz Gama, e vai encontrá-lo também como um dos colaboradores, se não fisicamente, mas era Luiz Gama também colaborador da Gazeta da Tarde no Rio de Janeiro. Anos mais tarde, onde também está o senhor Joaquim Nabuco. Tem algo estranho aí, né? Que acho que até algumas citações de Luiz Gama acerca da sua visão do abolicionismo contrastam com a de Joaquim Nabuco no mesmo momento, e talvez expliquem o eloquente silêncio, se não um silêncio total, mas a laconicidade com que Joaquim Nabuco vai se referir ao Luiz Gama no seu livro Minha Formação. Bom, a lei de 1831, Luiz Gama é um dos primeiros a desenterrar essa lei, que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, mas que já daria, essa lei promulgada 57 anos antes da abolição da escravidão, que, como vocês sabem, vai empurrando, então isso vai fazendo com que o já radical Luiz Gama se torne ainda mais radical, um pouco mais à frente, à medida em que vai se empurrando, né, essa abolição, a emancipação, a abolição, enfim, tudo isso que vai frear, né, a libertação dos escravos. O Luiz Gama não assiste a isso, não é? Porque eram muitas as razões, inclusive, e principalmente as de ordem econômica. Os senhores queriam, Luiz Gama era já, na década de 60, abolição, em outros artigos ele não usa exatamente esse termo, mas ele é radicalmente pela emancipação e pela libertação dos escravizados, não é? Então, e os senhores daí, naquele momento, já de 69 até 1880, 82, quando Luiz Gama morre, a briga mas a gente quer indenização. Sem indenização não sai. E o Brasil conseguiu ser aquela exceção, né, nas Américas, de ser o último país a, portanto, abolir a escravidão. Então, isso aqui também justifica muito do vocabulário de Luiz Gama. Por que ele vai dizer, né, como vocês viram lá na carta, escravizados arrancados às garras do crime? Porque, na visão de Luiz Gama, será a escravização a partir daquela data, ou seja, já faz mais de 40 anos, né, que aquela escravização é ilegal. Quanto tempo eu tenho, por gentileza?
Professora, então, a gente já chegou agora no horário que a gente tinha combinado. Queria saber se a senhora poderia caminhando para a gente concluir e Tá, provocar o pessoal também para a gente abrir as questões, para já colocando as questões no chat ou irem levantando a mão, que assim que a tá, senhora encerrar, a gente já começa as provocações com as questões. Pode ser? tá bom, pode ser. Ah, Então, tá. a partir daí também, ao comprar essas brigas, o Luiz Gama compra uma briga num outro nível, que daí eu acho que fica interessante, que é quando ele vai, através da imprensa, que se torna uma espécie complementa a atuação dele, que é um advogado provisionado, Luiz Gama tem uma provisão para advogar em primeira instância. Então, essa é uma coisa que me revolta um pouco, me deixa um pouquinho chateada quando eu vejo a menção dele em livros de história recentes, como até o livro da Chivaques, da professora Rose Starling, é, é, caracterizando Luiz Gama como um rábula. Luiz Gama não é um rábula, é um mau advogado, ele é um advogado provisionado, que ele também obtém essa provisão assim que ele se torna, né, se lança, portanto, nessas lutas, e é quando o Luiz Gama vai ter o embate principalmente com os juízes, né? Então, ele tem algumas frases e algumas citações que eu acho formidáveis, né? Quando ele diz aqui, por exemplo, aqui onde está negritado, ele diz que os superiores às autoridades devem exigir o rigoroso cumprimento do que as leis determinam. O país paga para ter juízes honestos. Os algozes, depravados, procuram-se nos cárceres, entre os abomináveis criminosos. E o Luiz Gama aqui, ele compra brigas que ele vai, inclusive, levar, né, para a imprensa, dando o nome, né, desses juízes, um deles, juiz Rigo Freitas, que é o nome de uma rua aqui em São Paulo, inclusive o processa, né? Então, todo esse processo de Luiz Gama, que ele vence, né, que foi impetrado pelo juiz, vai ser acompanhado e notificado pela imprensa, acompanhado por centenas de pessoas que assistiram a essa defesa que Luiz Gama faz dele mesmo. Ele foi acompanhado por um amigo, advogado, mas ele, na hora, segundo relatam os jornais, ele preferiu defender-se ele mesmo. Aqui, então, só para já também finalizando, dar uma ideia a vocês de como Luiz Gama se apresenta na imprensa, o advogado Luiz Gama, e aqui, curiosamente, nessa data, aparecem 3 anúncios grudadinhos, que é o do Luiz Gama, anunciando que ainda estão à venda exemplares do seu livro de poemas. Do lado, o Luiz Gama anunciando né, então aqui é muito interessante, porque diz assim, Luiz Gama continua a tratar causas de liberdade, ou seja, que aquelas tentativas de impedi-lo, de persegui-lo, enfim, que ele sofreu, a coisa foi um pouco mais grave do que a gente pode ver até agora, mas esse continua a tratar causas de liberdade, esse verbo ele não está aí à toa. É um recado para dizer assim, podem vir, né, tentar me calar, mas eu continuo a tratar as causas de liberdade, que foi o cerceamento que quiseram fazer a ele. Ele diz assim, outro sim, respondo consultas para fora da capital, tudo sem retribuição alguma. E nesse outro anúncio, é do advogado Luiz Gama, mas é do advogado Luiz Gama que vai tratar de outros, vai oferecer seus préstimos para outras questões, que é da onde, como ele disse na sua carta, ele extrai o seu ganha-pão. Eu acho que é o que eu poderia... Assim, bom, aqui uma outra citação que eu tinha colocado para vocês, de que o Luiz Gama, em várias ocasiões, também leva para a imprensa e relata como eu posso dizer, as ameaças de morte que ele recebeu, né? Como esta aqui, né? Que ele disse que ficou sabendo que tinha enfim, gratuitos inimigos do município X, estavam resolvidos a enviar-me para a eternidade. Façam o que bem entenderem, estou no meu posto de honra. Então, Luiz Gama assim permaneceu até o final da sua vida, no seu posto de honra, e é por essa razão, entre outras aqui que eu queria mostrar para vocês, se for o caso, eu mostro em função das perguntas, que a gente hoje pode se perguntar mais o que acontece com esta ausência de Luiz Gama, não é? No que nós conhecemos, no que nos foi contado, né, não só no pós-abolição, no pós-república. Então, na verdade, o que é essa república pela qual Luiz Gama tanto lutou, por que ela contribuiu para o apagamento de tantas figuras, e de figuras como a dele, qual a gente viu aqui
vimos aqui em pequenos, alguns elementos dessa faceta, né, dessas facetas de Luiz Gama, que no ano de 2022, até pelo momento que nós estamos vivendo, Luiz Gama, que se definia como extremo democrata, eu acho que é muito importante a gente começar, pelo menos, a resgatar e a conhecer melhor o seu pensamento. Depois, se houver algum tempo, eu passo para vocês algumas das reflexões que Luiz Gama tinha acerca do direito ou da ciência jurídica, de que ele se torna também uma figura reconhecida e respeitada pelos seus contemporâneos. Eu não sei se eu deixo aqui a minha apresentação, se vocês acham melhor eu retirar para conversar com vocês. E obrigada Acho pela melhor atenção, tirar, gente. que a gente te vê. Professora Lígia, queria agradecer as suas contribuições. Acho que você diz algumas dessas facetas, assim, mas eu acho que são facetas riquíssimas para a gente contribuir no nosso debate. Queria provocar, né, o pessoal a abrir uma rodada, a gente vai abrir uma rodada de perguntas. Então, queria repetir um pouco as instruções. Quem quiser se inscrever pode levantar a mão pelas reações aqui na janela do Zoom, ou se não, escrever no chat e aí a gente faz uma leitura das questões. Mas vamos fazer uma rodada só para a gente depois também poder ouvir na sequência o professor Alexandre Marcuzzi. Queria agradecer novamente a professora Lígia por essa palestra para a gente nesse momento. Camila, pode fazer sua questão? Por favor. Então, obrigada, Ana Na Clara. sequência, o professor Alexandre pode se preparar também, porque está com a mão levantada. Tudo bem. É muito rapidinho uma consideração. Quero agradecer a professora Lígia por estar com a gente aqui hoje e apenas, assim, essa figura disruptiva, né, para aquele tempo e ainda hoje, que mistura, imagina, poesia, o que a gente chama também o que a gente chama hoje, né, litigância estratégica, né, a gente já comentou isso no grupo. Ele fez isso antes do cunho da expressão ser cunhada, quer dizer, você usar o direito contra ele mesmo, não é? Ele na sua apresentação fica claro como ele combinou uma consciência de que não adiantava só desafiar a inteligência das leis, essa expressão retirada do seu material, vindo dele, como também o desmando das autoridades, não é? Quer dizer, inteligência das leis versus desmando das autoridades. E a partir dali, de uma maneira completamente pioneira, ele faz algo que hoje é uma tônica muito forte no direito, quer dizer, fazer com que o direito se arme contra ele mesmo, não é? A partir de uma mobilização para a expansão de direitos, para a proteção de minorias, etc. Então, enfim, eu queria só fazer esse comentário, mas, sobretudo, agradecer por sua apresentação. Obrigada, Silvia, que agradeço. Obrigada. Ouço a todos, né, primeiro, ou posso ir respondendo, Ana? O que você acha? A gente pode fazer uma rodada de todo mundo fazer as questões e aí a senhora responde, pode ser? Pode ser. Então tá ótimo. Professor Alexandre, na sequência a professora Andréia, e eu faço a leitura do chat. Obrigado, Ana Clara. Quero, em primeiro lugar, expressar meu agradecimento, minha honra de estar aqui dividindo essa sessão com a professora Lígia Ferreira, que, enfim, né, nos apresentou uma comunicação que eu acho muito significativa, com a qual aprendi muito. Professora Lígia, eu queria colocar uma questão para você comentar, de repente, como é que isso aparece na obra do Luiz Gama, que é uma questão que é muito debatida em relação a historiadores que trabalham com a história das ideias, com a história dos intelectuais negros, sobretudo, né, os afrodiaspóricos norte-americanos e caribenhos, que é a respeito do lugar e do papel do conceito de raça na obra desses intelectuais, né? A raça ocupa um lugar muito importante na obra de pensadores antirracistas norte-americanos, caribenhos, considerados pais fundadores do panafricanismo, etc., né, e frequentemente com um estatuto conceitual muito ambíguo, né, muitos intelectuais que mobilizam o conceito de raça em uma chave antirracista, mas que nem sempre, né, ao mesmo tempo, muitas vezes, de certa maneira, corroboram, né, o pensamento racial da época do século XIX. Como é que a ideia de raça, então, aparece nos escritos do Luiz Gama e como é que ele se posiciona, se é que ele se posiciona, né, fiquei me questionando, diante dessas teorias do racismo científico do século XIX. Se você puder comentar alguma coisa rapidamente sobre isso, enfim, agradeço.
Obrigada, professora Alexandre, professora Andréia. Bom, primeiro, super agradecer, Lígia, que maravilha. Eu acho que a gente queria ver toda essa apresentação, essas lâminas todas, e é encantador e é forte e, ao mesmo tempo, instigante. Né? Sua fala é uma fala que nos leva a muitas questões, mas eu vou te fazer apenas uma, depois de agradecer mais uma vez, né, e repetir esse coro da maravilha que foi te escutar. A nossa pesquisa, ela vem de uma pesquisa anterior, em que discutimos decolonização para pensar os impasses entre psicanálise e direito, e na linha do que o professor Marcucci te interroga, eu perguntaria o seguinte: quando a gente estuda o pensamento decolonial, a raça ela está na matriz da hierarquização epistêmica, ontológica, de gênero, né, do modo como o saber e o ser foram constituídos. E nesse estudo anterior, já há um certo consenso em relação a essa construção. A nossa pergunta hoje é: o Brasil se articulou a partir daí também o pensamento social brasileiro em Luiz Gama, permite que a gente verifique isso, tanto no sentido da denúncia, quanto dessa localização de como essa construção se deu, porque o que a gente tem tentado fazer agora, nesses próximos, né, iniciando em fevereiro desse ano e indo para os próximos 2 anos, é perguntar como que o Brasil forjou a sua construção simbólica, né, a construção simbólica disso que nunca é um povo, mas do brasileiro. Então, a gente está tentando trazer para o contexto nacional essa construção que a gente entendeu, né, que tem a ver com o pensamento decolonial. Então, eu vou um pouco na linha do que Alexandre abriu, mas perguntando se existe algo, se você nos indica, inclusive bibliografia ou leitura, para a gente seguir na pesquisa. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, Andréia. Vocês estão me ouvindo? Obrigada, André. Professora, só tem uma questão no chat, que a Laura Lanari está primeiro agradecendo a excelente apresentação, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre a relação entre o Luiz Gama e o Joaquim Nabuco, se for possível, para a senhora expor essa questão. Então, Obrigada, Laura. é isso. Vou separar uma coisinha. Posso? Pode sim. Uhum. Posso ir? Eu queria agradecer a todos vocês, as perguntas e provocações. E, Camila, quando você diz, eu fico muito feliz de... Até falei para a professora André que eu acho que eu vou querer aprender e perguntar assim. Professora, perdão. Professora Lígia, perdão. A senhora está falando bem baixinho, desculpa. Estou falando baixinho? Mas o que será que... Estão me ouvindo melhor agora? Uma interferência no microfone. Pois Não sei se só eu estou ouvindo. É um chiado bem desagradável. Aparece aqui eu estou com um ícone aqui, não sei o que é, speaker, apareceu alguma coisa, um símbolo. Agora vocês estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Será? Eu escuto bem. Eu não consigo. Tem um barulhinho, mas a gente te escuta, como se tivesse um som. Vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos, mas eu vou ficar mais pertinho do telefone, é porque a Ana Clara e a André eu escutei super bem. E os demais estão me ouvindo bem? Um pouquinho só de interferência, mas te escuto bem. Rodrigo? Lígia. Sim, te escuto bem. Tá? Um pouquinho só de interferência, acho que dá para escutar, sim. Tá, eu não sei se é interferência do caminhão, gente, eu estou aqui cercada de obras, não tenho ideia. Tá? Então, fiquei muito feliz, Camila, de aprender sobre esse conceito, litigância estratégica, usar o direito quando o direito se arma contra o próprio direito. Acho que o Luiz Gama faz isso direto. Vocês não têm ideia de como ele vai, inclusive, eu escrevi num capítulo de um livro que se chama Os Juristas do Estado-Nação Brasileira, convite do historiador Carlos Guilherme Mota, e o título do meu capítulo era Luiz Gama, defensor dos escravos e do direito. Né? Porque ele faz uma separação entre os agentes, né? Ele diz assim, eu preciso levar a imprensa, quero trazer a imprensa e expor como
se administra de modo extravagante a justiça no Brasil. E ele faz essa separação entre quem administra, os operadores do direito, e o direito, que parte em defesa, né, do direito. E tem algumas reflexões que eu acho maravilhosas, quando ele diz, por exemplo, posso citar rapidamente, agora aproveitando, ele diz assim, gente, o direito é a vida, como a verdade é sempre o mesmo, como o progresso e a evolução perpétua. Como a luz, bem poético quase, né? Como a luz é força regeneradora e como a liberdade eterna e inquebrantável. Toda lei que contraria o direito em seus fundamentos é uma violência. Toda violência é um atentado. O legislador que o decreta é um tirano, o juiz que o executa um algoz, o povo que o suporta uma horda de escravos. Porque uma lei é um monumento social, uma página de história, uma lição de etnografia, uma razão de Estado. Então, esse daqui citei muito rapidamente, Camila, que me fez pensar no que você falou. Essas são algumas, né, algumas das reflexões que o Luiz Gama traz acerca do direito. Eu acho que a gente pode chamá-lo, né, de um pensador jurídico, de um pensador do direito, que eu acho que vocês terão até condições, até mais melhores para avaliar a profundidade dessa reflexão e no contexto que elas se dão. Depois, não sei se respondo a sua pergunta, Camila. Isso aqui está disseminado em alguns textos de Luiz Gama, mais para o final da vida, mais do conjunto dos textos que ele publica no Rio de Janeiro. E, portanto, a audiência, o público que ele terá em relação ao Rio de Janeiro já é maior e mais ampliado do que o de São Paulo, né? Quanto ao professor Alexandre, que eu vou juntar junto com o que diz também a professora Andréia, eu acho que o Luiz Gama já era decolonial, na medida em que ele vai, o tempo todo, apresentando um espelho, primeiro, para a sociedade brasileira, no poema Quem Sou Eu, né, Budarrado, que ele diz, se negro sou bode, né, negro, naquele momento, quando ele diz isso em 1859, década da lei Eusébio de Queiroz, mas, enfim, ao longo, a palavra negro ali, não é assim, negro, hoje negro, preto, negro. Negro era quase sinônimo de ser escravo. Negro era ser, portanto, de origem africana. Negro era, portanto, ser, no caso ele bode, ele brinca até com essa palavra, bode, porque ele era um mestiço de pele escura. Então, a palavra bode ali significa um mestiço de pele escura. Tem nada a ver com a maçonaria, que mais tarde vai usar esse termo também para chamar os maçons, mas isso é outra. Como já me fizeram essa pergunta, era bode porque ele era maçom? Eu falei, não, vai levar uma década ainda para que ele se torne maçom. A palavra bode ali é o mestiço de pele escura. E ele, nesse poema, que eu acho que é interessante ler, porque o Luiz Gama, esse que faz a sátira política social racial, né, ele está presente nos poemas, ele continua. O Luiz Gama, ele sempre aponta o seu lugar de negro ex-escravizado nos seus escritos. Por isso que eu digo, ao mesmo tempo, que ele já faz a sua leitura enquanto, né, sob perspectiva negra, sob a perspectiva de um ex-escravizado, sobre alguém, sob a perspectiva de alguém que, naquele momento, não era para estar dizendo e fazendo o que ele fazia. Cabia a ele questionar o Estado brasileiro, o status quo escravista, questionar a ordem jurídica do Brasil, da forma que ele fez, com aquela insolência, né? Que, aliás, ele até reporta, né? A gente, em filigrana, consegue ler, né, pelo fato dele, das polêmicas serem travadas pelos jornais, então ele traz a fala daqueles que o atacam, como que ele era visto. Quase que do tipo assim, mas quem que é você, seu negro ex-escravo, para vir me dizer tal coisa assim, assim, assado? Quem é você para questionar o fato de eu ter ou não, gente, as violências, né, de ter castigado o meu, que é o escravo Jacinto. É uma história, gente, é uma novela que vai rolando. Né? E ele compra uma briga naquele momento, além de juízes, com esse cidadão, Rafael Tobias de Aguiar. Eles ficam lá brigando pelos jornais, e o Luiz Gama, porque este senhor, filho da Marquesa de Santos, tá? Vocês lembram dela? Filho da Marquesa de Santos. Ele castigava os seus escravizados, que depois procuravam pelo Luiz Gama, que tentava fazer depósito,
denunciar, havia leis que podiam proteger já, né? Já tinha leis que proibiam os castigos. E ele, o tempo todo, ele digamos assim, ofendido e questionado por essas pessoas, então ele se coloca não só como defensor desse escravo, quando o Luiz Gama, assim, é uma coisa que eu também não pude mostrar para vocês, mas quando o Luiz Gama relata as cenas da escravidão, aquelas cenas jamais poderiam ter saído de outro abolicionista, muito menos do senhor Joaquim Nabuco. Eu não faço parte do time dele, como o Luiz Gama não fez, né? Nem o Mário de Andrade também. Mas isso fica outra coisa. Por quê? Porque o Luiz Gama viveu de dentro essa questão. Então, como é que eu posso dizer? Ao trazer e falar e enunciar-se dessa posição, eu acho que o Luiz Gama já era decolonial. E ele não esconde a sua cor. Ele vai falar disso em vários dos seus poemas. Um deles, eu também não pude mostrar aqui para vocês, né, as fotos que a gente tem de Luiz Gama, né, assim que a fotografia chegou ao Brasil, na década de 60. Então, o Luiz Gama, vocês devem conhecer, né, algumas fotos do Luiz Gama, assim, com os seus traços negros, seu cabelo de carapinha, né, sua barba de carapinha, elas vão no mesmo sentido dos poemas em que ele diz, por exemplo, um deles ele diz: eu quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de carapinha. Ele vai denunciar em alguns dos seus poemas aqueles que tentam se esbranquiçar. Ele fala dos mulatos esbranquiçados que renegam seus parentes africanos. Então, Luiz Gama está chamando a atenção às pessoas, e muitas vezes eu também procuro ressaltar isso. Luiz Gama ele não sai contra a sociedade branca. De vez em quando a gente vê isso, mas é meio, como eu posso dizer, é um pouco rápido, porque o Luiz Gama está criticando outra coisa, é a negação do pertencimento ou do fato de ter a raça dentro do seu próprio corpo. Né? E nesse poema, no primeiro, comecei falando dele, do Que Sou Eu, Luiz Gama ele faz uma descrição da sociedade brasileira, né, de todas as camadas, dizendo, mas em todas elas há bodes, ou seja, há mestiços, né, de negros africanos, talvez esbranquiçados, como ele diz, mas o que ele está dizendo ali, nesse poema de 1859? Que a sociedade brasileira e hoje a gente sabe disso, que ela estava toda atravessada, ou seja, no corpo social brasileiro, o corpo social brasileiro estava marcado pela presença do sangue africano. Não sei se eu respondo em parte o que vocês estão me perguntando. E o Luiz Gama também. Numa citação que eu vou agora só sintetizar, em 1880, ela tem um que também é um momento assim, de tensionamentos e polarizações grandes, né, entre republicanos, mesmo escravocratas, mas enfim, republicanos e monarquistas, e já se caminha, enfim, para a abolição. Os abolicionistas negros estão apanhando muito, não é, de alguns abolicionistas e principalmente alguns republicanos brancos e proprietários de escravos. Então, o Luiz Gama, que por um momento escreveu e foi contemporâneo pelos jornais, né, do André Rebouças, Ferreira de Menezes, do José do Patrocínio, que não precisamos prestar atenção, numa questão que às vezes eu acho que é meio confusa. Assim como eu fiquei assinalando para vocês, Luiz Gama começa essas batalhas mais de 20 anos antes da abolição da República, da abolição da escravidão, da proclamação da República, não é à toa. A gente não pode misturar o Luiz Gama com o Patrocínio. O Patrocínio nasceu em 53, ele tem 23 anos a menos que o Luiz Gama. Ele podia ser filho do Luiz Gama. Então, quando o Luiz Gama, na homenagem póstuma, né, do Patrocínio ao Luiz Gama, quando ele diz Luiz Gama foi o nosso general, foi o primeiro de nós, é porque o Luiz Gama é o mais velho dos abolicionistas negros. E, num dado momento, ele sai em defesa do Patrocínio, pelos jornais aqui em São Paulo. O Patrocínio tinha feito comício em Santos, passado por Santos, e o Luiz Gama sai em defesa dele porque ele foi, o Patrocínio foi insultado, né, por ser também um homem mulato, né, um filho mulato, como se dizia na época, um filho de um negro, foi chamado de negro. E o Luiz Gama, num texto muito interessante, num pequeno artigo, ele vai dizer: em nós, até a cor é um defeito.
daí que vem o título do romance. Viu? E esse nós do Luiz Gama, até a cor é um defeito, o estigma de origem, a cor da... Não, mas é desta cor que sai a riqueza deste país. E aqui ele fala... Então, esse nós de Luiz Gama é uma coisa maravilhosa. Ele começa em nós, abolicionistas negras, até a cor é um defeito, né? Ou seja, independente da nossa postura. Porque esta cor, né, a nossa cor, é um livro incrível. A gente precisa, então, lembrar do título, de onde vem, é a história romanceada da mãe de Luiz Gama. Enfim, voltando ao raciocínio. E esse nós de Luiz Gama vira nós, descendentes de africanos. E depois viram nós da família política. Por isso, assim, eu quero dizer que o senhor José do Patrocínio, né, nós abolicionistas formamos uma só família. Ele vai ampliando esse nós. Daquele nós negros vira a família abolicionista, a família republicana, não é? Para terminar dizendo que o brio, a honra, a honestidade não tem cor, não é? E que a cor negra é a cor, como ele diz assim, da riqueza desse país. Ou seja, ele tem muita consciência de quem constrói. Negra não é só, como diria a música do Gil, né? Negra não é a mão da limpeza, lamento, é a mão da riqueza construída ao longo de vários séculos nesse país, né? Então, a questão dessa construção simbólica, esse Brasil branco, nasce com quem? Com a República. Luiz Gama teria ficado, né? Talvez já começou a ficar meio ali constrangido com os caminhos, indignado com os descaminhos dos republicanos ali, no final da década, no início da década de 80, eu acho que ele teria ficado completamente decepcionado, como ficou, né? Ficaram outros, depois da proclamação da República, a República que teve, portanto, um projeto, um ímpeto embranquecedor que foi inegável, né? Então, acho que é a partir daí que começa a desconstrução, digamos assim, desse Brasil, da contribuição, da riqueza, não só material, mas intelectual, política, ética. Acho que o Luiz Gama é, para mim, um lugar de reserva ética. Por isso que eu acho que é importante lembrá-lo hoje, né? Que a gente começa com a República. E a gente observando o Brasil de hoje, né, todo mundo vai tentando se acomodar, né? Já tem umas posições centrais que vão querer se acomodar para cá, para lá, dependendo do resultado que tiveram usando essas eleições, só está repetindo o que sempre foi. Né? Então, uma família poderosa como a família Nabuco de Araújo, Joaquim Nabuco, filho do conselheiro Nabuco, já tinha avô senador também. O que acontece depois da República? Ele monarquista. Quem que vai ser o primeiro paradigmático embaixador, portanto, representante da cara da República Brasileira no exterior? O diplomata, né? O Belo Quincas, como ele era chamado, que era bonito mesmo, né? O primeiro embaixador do Brasil, que o Brasil manda para os Estados Unidos, é o Joaquim Nabuco, primeiro embaixador da República, né? Então, acho que a gente poderia, como é que eu posso dizer, destrinchar um pouquinho isso, já entrando e finalizando com a pergunta que foi feita, mas eu acho que são dois lugares diferentes. No meu artigo, eu não vou poder me estender mais, não gostaria, que se chama Luiz Gama, um abolicionista leitor de Renan, que é um filósofo historiador que foi muito lido, não só no Brasil, mas fora da França, que é um historiador que autor de Vida de Jesus, que desconstrói, né, a figura transcendente de Jesus e vai apresentar a figura histórica, que vai alimentar depois muitos dos republicanos que vão tratar da questão religiosa. Enfim, o Joaquim Nabuco também era um leitor de Renan, mas tem um momento que, assim, como eu aponto, são dois leitores que leem Renan a partir de lugar diferente, e de lugar e de origem social e racial diferente. Eles não poderiam enxergar as duas lutas, República. Aliás, o Joaquim Nabuco nunca pensou, né, o projeto republicano, mas o combate, a luta pelo fim da escravidão, que não era só assim, a lei coloca-se um fim na escravização. Era o quê? O que fazer com a população negra? O que fazer com a africanidade que existia dentro de nós? Acho que é isso. Não sei se eu respondo muito, mas eu quero encerrar aqui minha fala para poder ouvir também o professor Alexandre. Obrigada. Professora Lígia, queria agradecer muito a senhora.
Infelizmente, a gente tem essa questão do tempo, porque dá vontade de ouvir tanto, mas... Já coloca para ouvir o professor Alexandre. Eu queria agradecer pela sua participação. Queria chamar a Heloísa agora, que vai fazer a mediação da segunda mesa com o professor Alexandre. Boa tarde.